Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, sou pesquisador aqui do Laboratório de Eletrônica e Sistemas Embarcados do ISTIC, tá? E hoje vou fazer uma breve apresentação para vocês sobre os dispositivos, né? Então, os transceivers CAN disponíveis da National, que a gente pode utilizar aí como sniffer, como algumas ferramentas, né, de desenvolvimento para integração de sistemas de veículos elétricos, por exemplo, que é o que a gente utiliza aqui. Bom pessoal, vou fazer uma demonstração aqui sobre como utilizar, né, de uma maneira mais simplificada, o hardware dos módulos CAN da National. No caso, a gente vai estar utilizando este hardware aqui, que é um cabo de um transceiver CAN. O modelo dele é o TRC8542. É um CAN de um transceiver de alta velocidade, high speed. Então a gente pode utilizar ele em conjunto com o CRIL. No caso aqui a gente está usando o chassi 9049 com os módulos 9860. Então aqui eu tenho dois cabos onde eu vou fazer um teste de loopback. Então eu vou conectar aqui, ó. Vamos lá fazer a conexão do CAN 1. Então aqui, ó, pelo conector da outra ponta do cabo, eu conecto aqui na saída do módulo CAN. Deixo esse cabo aqui. E agora com o outro cabo eu conecto no outro módulo. E a ideia é fazer os dois enviar mensagens, tá? Como os dois eles têm o formato DB9 macho, então eu vou utilizar um gender changer aqui para transformar os dois em fêmea e poder conectar um ao outro. Então dessa forma eu faço a conexão de um aqui e conecto o outro aqui, ó. Dessa forma eu faço um loopback, onde eu posso configurar a mensagem para ser transmitida de um canal ao outro pelo próprio CRIL. Então aqui agora com o sistema configurado, o CRIL já está energizado, já está conectado à rede, o módulo também está energizado pelo próprio cabo fornecido pela National. Agora o próximo passo é a gente acessar aqui o nosso computador. Pelo o Measurement e Automation Explorer, conhecido como NIMAX, a gente pode, deixa eu minimizar tudo aqui para a gente partir do início, né? Então a gente pode descobrir os dispositivos remotos que tem na rede. No caso a gente está utilizando o chassi do CRIL 9049. Então aqui, ó, a gente acessa o 9049. O primeiro passo importante é verificar a versão do software. Se a versão do software que está instalada no real time, ela está coerente com a versão que está instalada no seu computador. Então aqui, ó, veja que nesse CRIL eu estou com a versão XNet 22.5. Então dessa forma eu tenho que fazer a instalação da XNet 22.5 via o Package Manager. Então recomendo fazer primeiramente essa verificação antes de partir para os testes, tá? Por conta do versionamento pode dar conflito. Então aqui, ó, se eu acessar os device interfaces do cartucho, então aqui eu vejo, ó, que no slot 6 e 7, respectivamente aqui que a gente tem no nosso CRIL, eu posso acessar as interfaces CAN. Então ele já identificou que existe um cabo conectado na primeira interface. Se eu tivesse colocado no canal de baixo, estaria no de baixo, né? Então na entrada 2. Tá? Que aqui eu posso usar tanto interface CAN como interface LIN. Por um exemplo, tem um aqui comigo. Então este aqui, ó, é um cabo de interface LIN. Tá? A diferença dele é basicamente o transceiver, que ele trabalha com o protocolo LIN ao invés de ser protocolo CAN. Mas o funcionamento vai ser semelhante. Aqui no NIMAX eu posso acessar o Bus Monitor para fazer uma verificação, um teste rápido aqui de como que está funcionando essas interfaces. Então eu vou abrir uma telinha aqui, ó, para cada módulo CAN. Tá? Então eu abri aqui para o CAN 1, então, que é o meu módulo 6, e para o CAN 2, que é o meu módulo 7. Tá? E o que eu posso fazer aqui? Aqui é basicamente um sniffer para eu validar se o dado trafegado aqui está chegando de forma coerente. Então eu posso iniciar aqui, ó, o monitoramento de cada entrada. Ele conectou de forma correta, sem problemas. E eu vou escolher um dos dois para ser meu transmissor. Então vai ser o transmissor ou vai ser o receptor. No caso, eu vou escolher que vai ser o CAN 2. Então meu CAN 2 ele vai enviar uma mensagem. Cada payload dessa aqui é um bit em hexadecimal. E aqui eu tenho o identificador, que é o meu bit de ID da CAN, que ele vai enviar como um frame ali para ele identificar qual que é a mensagem, tá bom? Posso adicionar mais opções aqui para o frame, mas eu vou trabalhar com essa forma mais simplificada para a gente entender o teste, né? Eu posso, por exemplo, adicionar um database, que o database ele vai ser nada mais com o frame da CAN, simulando ali todo um processo de uma ECU, por exemplo. Então, tendo dado do fluido do freio, dado de acelerador, entre outros, né? Aqui, de maneira simples, eu vou enviar só esse payload com vários hexadecimais aqui, só para verificar se do outro lado eu estou recebendo. Então, apertando o transmit, eu faço o envio da mensagem, e aqui ele aparece a mensagem no formato que a gente especificou aqui, ó. ID 8, timestamp 0, length 8, né? Então ele tem 8
valores hexadecimais, tá? De valor de 1 até 8 aqui que a gente inseriu, tá? O tipo e o número do... A gente pode olhar aqui no canal que ele tá com a luzinha acesa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Acendeu o LEDzinho verdezinho aqui no 1, indica que ele está estabelecendo a comunicação. Apertando aqui o envio do sistema, ele piscará o LED número 2, tá? Então assim a gente pode verificar que a CAN está operando, ok? Então agora como que eu posso configurar para usar, por exemplo, a API do XNet? Então o driver ele fornece uma API para a gente fazer a requisição do sistema. Então eu vou criar aqui para vocês, ó, um projeto do zero. Então dessa forma, criando um projeto do zero, a gente pode partir adicionando aqui o nosso dispositivo, Target and Device, e que vai ser o nosso CRIL. Ele vai encontrar aqui pela rede o nosso CRIL 9049. Está aqui, o CRIL 9049. Adicionando ele aqui a nosso projeto, a gente pode verificar aqui que ele já encontrou todos os cartuchos que estão presentes no CRIL. Que o nosso foco são os XNet 9860. Então já está os dois aqui como real time. Tá? Eu vou salvar esse projeto. Então para a gente poder ter o recurso de adicionar as viais, vou criar uma pasta e vou colocar aqui teste loopback CAN. Da pasta eu vou salvar este arquivo. Tá? Teste loopback CAN e aqui projeto CAN. Ok, então arquivo salvo. CRIL aqui. Agora uma etapa importante, eu tenho que me conectar ao CRIL para eu poder fazer a configuração dos drivers. Então aqui no XNet, ó, eu vou agora no CRIL, coloco new e aqui, ó, tá vendo, ó, NI XNet Session. Então é aqui onde eu faço a referência para a API acessar o driver da XNet que está aqui presente no CRIL para a API do computador. Então aqui, ó, ele abre para mim um log de configuração, onde aqui, neste caso, eu posso configurar várias opções aqui para envio da mensagem. Eu vou configurar para ser um single point, então dessa forma eu vou enviar uma variável dentro da CAN, tá? Mas eu posso enviar, por exemplo, uma waveform, um gráfico XY, né? Sendo um, por exemplo, um timestamp e outro uma variável temporal, né? Para fazer controle. E a gente tem tanto input ou output, tá? Então neste caso, como a gente está trabalhando com loopback, um desses vai ser input e outro cabo vai ser output. Então dando um finish aqui para single point, input. Então você pode ver que ele abre outra tela e aqui, ó, é onde ele especifica as interfaces que ele já reconhece do CRIL. Então aqui é o CAN1 e a CAN2. Então eu seleciono a CAN1, eu vou colocar aqui o nome como CAN1 também. E aqui, ó, em Signal Selection, o que acontece? Eu faço a escolha do database dentro da frame CAN para utilizar como exemplo, tá? Eu recomendo usar o exemplo, o primeiro aqui, que ele já está bem estruturadinho, tá? Para esse teste, como eu vou trabalhar com loopback e eu quero enviar um dado temporizado, né, então um dado cíclico, não é um dado de evento, que daí eu vou ter que construir uma VI mais complexa, então eu vou adicionar aqui um cyclic signal, tá, que é um sinal cíclico, então a cada um certo período de tempo, um timeout, eu vou fazer o envio dessa mensagem e o outro lado vai receber ela. Se fosse, por exemplo, eu quero mandar aqui a pressão do filtro de transmissão. Então aqui eu tenho que montar todo um frame CAN, todo um database, toda uma situação mais complexa, que daqui a gente tem que ter um entendimento dessa etapa inicial. Então adicionando aqui o signal, o primeiro, eu posso dar OK, e ele já vai criar para mim aqui, ó, um objeto que é o CAN1. De maneira semelhante, eu crio para o CAN2. Então eu venho lá, faço aqui a criação do driver da XNet. Dessa vez eu vou selecionar o single point, que é o cara que vai fazer a leitura, o recebimento do sinal do input, tá? Que a gente configurou como CAN1. Então lembrando, ó, troco aqui para o CAN2, eu vou colocar o nome como CAN2. Signal Selection, lembrando que aqui, ó, eu tenho que selecionar o mesmo sinal. Então aqui é o CAN Cyclic Signal 1. Se eu selecionar o 2 não vai funcionar porque a referência dele vai estar em outro sinal, em outro frame da CAN. Adiciono aqui para a lista de sessão e dou OK. E ele cria aqui, tá? E agora como que eu faço para acessar, para fazer a leitura, né? Obviamente eu tenho que criar uma VI, tá? Então eu vou criar uma VI para cada uma delas. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Basicamente eu vou clicar aqui no CAN1 e arrastar ele aqui para o nosso área de trabalho aqui, Workspace. Então aqui, ó, ele já cria para mim o quê? Uma referência de uma VI, tá? Uma VI que faz a escrita da seção CAN1. Faz aqui, na verdade, a leitura de um single point aqui, né? Você vê que sai aqui um data. E esse data eu vou criar um indicador, que é um vetor.
Aqui um vetorzinho, tá? Aqui pelo vetorzinho eu posso retirar esse dado da array. Então aqui eu venho index array. Aqui no index array eu coloco esse cara aqui. Eu faço um index do índice 0 e aqui eu posso já ler o elemento aqui diretamente pelo um indicador aqui, né? Então aqui eu vou colocar lá cyclic signal, tá? Mas é dessa forma aqui, eu só vou fazer a leitura em um loop. Eu quero deixar isso aqui rodando de maneira iterativa. Então eu posso criar aqui um while loop, colocar todo esse cara aqui dentro, e aqui eu crio só um controle para iniciar o loop e eu poder parar ele depois de alguns ciclos, né? Então para eu ter o controle de iteração desse loop. E essa aqui é a nossa VI de leitura do sinal, tá? Eu vou fazer lá, salvar ela. Então eu vou fazer aqui read can. E de maneira análoga eu vou fazer aqui a outra VI, só que essa VI vai fazer a escrita da can, tá? Que é o nosso output. Então aqui é na can 2, eu vou colocar esse cara aqui. Então você já vê, ó, que ela é exatamente o contrário da outra VI. Ao invés de eu iniciar a sessão e receber um dado, eu escrevo um valor aqui através de um vetorzinho, uma array, né? Então da mesma forma eu vou fazer a montagem desse circuito. Vou colocar um while loop aqui, vou colocar um stop aqui para ter o controle da iteração. Então a partir de qualquer momento eu posso fazer a parada. E aqui eu vou fazer uma jogada de colocar um knob. Então a gente pode selecionar qual dado que eu vou enviar a partir do giro desse knob, tá? Então aqui eu posso retirar esse cara e eu tenho que transformar esse knob agora num array. Então aqui, ó, eu venho aqui, build array. Então eu vou criar uma array de uma dimensão com um valor. E já insiro aqui no single point para fazer o envio na sessão pela CAN2. Ok? Dessa forma aqui. Vou ajustar aqui, cyclic signal. E aqui está pronto a nossa outra VI, tá? Então aqui já temos as duas abertas. Vou salvar essa VI, send can. E aqui eu posso iniciar as duas. Então, ó, dessa forma, iniciando aqui a send can. Então ele vai fazer o deploy para o CRIL. E aqui eu vou fazer um deploy para o read can. Tá? Então ele já vai trabalhar no loopback. Então pode ver, ó, que ele já recebeu o sinal 0. Alterando aqui, ó, o valor no knob, pode ver que eu recebo o valor lá. Então colocando 3, eu recebo o valor cyclic signal 3. Olhando aqui no hardware da CAN, a gente pode ver que ele está comunicando. Então o LED 1 estabeleceu comunicação e o LED 2 indica que está recebendo mensagem, tá? Então é dessa forma, de uma demonstração para vocês de como que a gente pode fazer ali a integração, né? Então via o driver da XCAN pelo NiMax para a gente fazer a leitura do sinal e também como que a gente pode de maneira simplificada acessar a API da XNet. Então em uma das ferramentas, né, que a gente pode acessar para a gente poder fazer a leitura do sinal, envio da mensagem, que é algo que a gente usa aqui no nosso laboratório para a gente fazer sniffer de mensagem CAN, comunicar com inversores, por exemplo, para eletrificação de veículos. Então é uma ferramenta bem poderosa que a gente pode auxiliar bastante no nosso dia a dia de projetos. Então agradeço muito e bom aprendizado para todos.